Preparação Enem 2016, resolução de problemas, exercício número 2. O dono de um pequeno cinema com 100 lugares, quando vende todas as 80 entradas inteiras a R$20 e as 20 meias entradas a R$10, tem uma arrecadação por sessão de R$1.200. Conforme pesquisa realizada na comunidade, descobriu que, se ele reduzisse o preço das entradas em 20%, ele teria a lotação do cinema esgotada em todas as sessões, o que o interessou grandemente. Como desejava arrecadar por sessão os mesmos R$1.200, o número de ingressos de meias entradas por sessão que o proprietário deverá colocar à venda temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. O primeiro passo é fazer a leitura do problema, destacando os dados importantes do problema e destacar aquilo que você deve obter como resposta. Aqui nós sabemos que o cinema tem 100 lugares, se ele reduzir o preço do ingresso em 20%, ele terá os ingressos 100 lugares ocupados, mas ele deseja continuar arrecadando os mesmos R$1.200. Então nós queremos saber quantos ingressos de meia entrada, ingressos de meias entradas, ele tem que colocar à venda. Então o primeiro passo é ler e compreender o problema. O segundo é escolher o modo de fazer o problema. Nós vamos resolver através de equação. Se vamos resolver por equação, nós temos que escolher as variáveis para representar as incógnitas do problema. Nós não sabemos, na nova situação, quantas meias entradas você tem que colocar à venda. É o que nós queremos descobrir, que é o valor de X, o número de meias entradas que o proprietário deve colocar à venda. Uma redução do preço. Como nós nomeamos como X o número de meias entradas, então o número de inteiras será o total de lugares, que são 100, menos o número de meia entrada, que é X, será o número de inteiras. O segundo passo é calcular o novo preço da entrada. Se a inteira custa 20 e a meia entrada custa 10, eu tenho que tirar 20% desses valores. Mas o que é 20%? Então, do 100% do ingresso, se eu tirar 20%, então vai me custar apenas 80%. Mas o que é 80%? É 80 sobre 100. 80 sobre 100 é 0,80. Lembra que é só deslocar de duas casas para a esquerda. Dividir por 100, desloca a vírgula de duas casas para a esquerda. No número decimal, o último zero da direita não tem significado. Aqui, falar 80 centésimos ou 8 décimos é a mesma coisa. Então, o ingresso vai custar 80% do valor anterior. Então, 80% de 20 é 16. 8 vezes 2, 16. 80% de 10 é R$8. Como ele vai colocar à venda X ingressos de R$8 e vai colocar 100 menos X ingressos de R$16 e deseja obter arrecadação de 1.200, então a soma dos ingressos de meia mais os ingressos de inteira tem que dar 1.200. Temos aqui uma equação do primeiro grau na variável X, onde X é a quantidade de meia entradas. Então vamos resolver. 8x, 100 vezes 16, 1.600, menos x vezes 16 dá menos 16x, igual a 1.200. 8x menos 16x dá menos 8x. 1.200, passo 1.600 para cá, 1.200 menos 1.600 dá menos 400. Trocando o sinal dos dois membros, ou multiplicando por menos 1, a equação não se altera. Então vai ficar 8x igual a 400. X é o quê? 400 dividido por 8, que é igual a 50. Fazendo a verificação, 50 ingressos de R$8 vai arrecadar R$400.
Se vai ser 50 ingressos de meia, 100 menos 50, 100 menos 50 é 50 ingressos de inteira. 50 vezes 16 dá 800. 400 mais 800, 1.200. Então, o raciocínio do nosso problema está correto. E x igual a 50 é o número de meia entrada que o proprietário do cinema deve colocar à venda. Olhando as alternativas, que já transportei por aqui, a resposta da questão é a letra B.